leitura que eu vou fazer hoje está no livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Confiemos alegremente. Regozijai-vos sempre. Paulo, Carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo e espalha gratidão e alegria onde estiveres. Repara as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismos. Corre à fonte cantando o crivo do charco. Sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos além da porta. Multidões de estrelas futilam sobre as trevas da noite. E cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido das sombras para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o sol, em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem, a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te buscando a frente. Tédio é deserção, pessimismo é veneno. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma para que não fuja dos teus próprios compromissos perante a vida. Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso de paz é arco-íris no céu do teu semblante. Regozijai-vos sempre, disse-nos o apóstolo Paulo, e acrescentamos: rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. Lindo, né? Então vamos serenar os nossos pensamentos, pensando em Jesus, pedindo a Ele que derrame bênçãos de amor, de paz sobre nós, sobre esse ambiente, que ilumine os nossos corações, os nossos pensamentos, que nos dê paz, que nos dê tranquilidade, que nos dê equilíbrio, que possamos, Senhor, estarmos equilibrados e serenos ao término dessa palestra, desse trabalho, que possamos, Senhor, ser uma luz para cada um daqueles em que a gente encontrar, que aqueles que estão nas nossas casas, que a gente possa levar a paz, possa levar o amor, para aqueles que estão nos nossos pensamentos, que a gente possa levar equilíbrio e serenidade. Pedimos a Jesus que esteja sempre ao nosso lado, nos amparando e nos guiando nos momentos difíceis da nossa existência. Temos a certeza que Ele nos acompanha, que Ele está ao nosso lado quando não está nos carregando. Com certeza temos que acreditar sempre: Jesus é a luz que nos guia, que nos ampara. Os mentores, queremos pedir também aos mentores espirituais dessa casa, que ilumine o nosso trabalho, que ilumine o nosso palestrante, para que ele nos traga a sua mensagem, que nos ajude a compreender a mensagem que nos for passada. Que Jesus esteja sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja. É com muito prazer que a gente convida o Fidel para nos passar a mensagem de hoje. Seja bem-vindo.
Boa noite a todos. Boa noite. Lá no Evangelho, nos ensinamentos do nosso Mestre, nós vamos encontrar algumas orientações em que Jesus nos encoraja, em que Jesus nos alegra, nos ensina, nos dá esperança diante dessa jornada que é viver nesta terra de desafios. Nós encontramos o seguinte ensinamento: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e se vos abrirá. É bem interessante isso, né? Porque ele está dizendo de ações que nós podemos e devemos executar, praticar, exercitar, e uma garantia de resultado. Então ele está dizendo que determinada ação proporciona uma reação. Então, o convite é para que nós tenhamos atitudes. Atitude de pedir, atitude de buscar e atitude de bater. Mas pedir o quê? Pedir quando? Pedir para quê? E pedir para quem? Hoje, nós pedimos. Certamente fizemos pedidos em algum momento. Existem neste momento inúmeras pessoas pedindo, inclusive nas esquinas, nos sinais, em determinados lugares, pedindo alguma coisa material, pedindo alimentos, pedindo esmola, pedindo auxílio, pedindo, mas nem sempre recebem. Se a gente for observar neste momento, nos hospitais, existem muitas pessoas, acompanhantes, familiares, companheiros, companheiras, pais, filhos, talvez até de joelhos, talvez até em lágrimas, em momentos, por vezes, trabalhosos, que estão pedindo pela saúde, pedindo pela recuperação. Alguns acamados, internados, pedindo simplesmente uma nova chance, pedindo simplesmente uma oportunidade
de poder voltar para casa de novo e poder abraçar seus entes queridos. Só isso muitos estão neste momento pedindo. Eu só desejo neste instante voltar para o meu lar e estar com os meus, para que eu tenha uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade para fazer diferente, para fazer melhor, para fazer de uma maneira mais consciente, para reconhecer o valor daquilo que por vezes se esqueceu, para reconhecer a importância da simplicidade de determinadas coisas, para reconhecer que lamentou, reclamou por cada coisa sem o menor sentido. E agora está ali apenas pedindo uma nova chance. Neste momento existem tantas pessoas que podem estar pedindo aquilo que nem sabem para quê, que nem sabem se é bom, se é útil, e muitas vezes são pedidos materiais, pedidos que têm a ver com coisas que elas nem sabem o que vão fazer com elas. Existem neste momento pessoas que estão pedindo, mas pedindo, até mesmo suplicando, de joelhos, para que aquele ou aquela que se foi possa retornar. E muitas vezes esse retorno é porque a pessoa não conseguiu cuidar daquele relacionamento, daquela experiência, daquele momento, daquela oportunidade de convivência. Existe uma música que tem um trecho que diz assim: ah, se eu soubesse do que eu sei agora, eu não seria este ser que chora, eu não teria perdido você. E muitas vezes nós estamos diante da experiência e nos esquecemos de reconhecer a experiência e naquele instante nos transformar, agradecer e cuidar, para que depois não venhamos ter que pedir aquilo que já era uma realidade em nossas vidas. Determinada ocasião, passamos por uma experiência e aquela experiência necessitava de uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica. Não era algo muito grave, era uma cirurgia de hérnia inguinal. Era algo relativamente simples, mas era uma cirurgia. E como toda cirurgia, causa-nos uma preocupação. E para nós era uma experiência diferente. E, logicamente, fomos internados,
preocupados, com medo, por algum motivo, diante das razões, naquele instante, nós tivemos que ser internados em uma ala, em um local que era do SUS. E naquela experiência, por algum motivo, estávamos desacompanhados. E naquela experiência em si, nós ficamos preocupados. E então, estávamos na enfermaria, aguardando o momento de ir para a sala de cirurgia. E naquela mesma enfermaria haviam diversas pessoas. E cada pessoa vivenciando o seu drama de saúde física. Alguns com cirurgia também marcada, outros já tinham atravessado a experiência, e nós ali observando, com medo, inseguros, e resolvemos fazer conforme todos nós fazemos: pedir. Pedir para que tudo desse certo. Pedir para que os médicos tivessem inspiração. Pedir para que a cirurgia fosse bem sucedida. Pedir e pedir para que logo pudéssemos voltar para casa. E o tempo da cirurgia, de ir para a sala de cirurgia, demorou mais do que imaginávamos. E ali, sem muito o que fazer, começamos a circular pelo hospital. E naquela de circular, encontramos outras pessoas. E eu me lembro que tinha um dos quartos que tinha uma senhora. E aquela senhora estava sentada à beira do leito, de uma cama lá. E eu olhei assim e entrei, procurando conversar, procurando fazer alguma coisa de útil, procurando, enfim, ocupar o tempo de forma positiva. E ali, quando eu entrei, ela estava segurando as mãos do seu filho, um jovem de uns 30 e poucos anos. Ele estava olhando para ela com aquele olhar de quem está pedindo, e ela falando para ele algumas coisas. E quando eu me aproximei, ela começou a conversar. E ela se apresentou, falando o nome dela, o nome do filho, e dizendo coisas boas para ele, dando aquele encorajamento. E ali começamos. E ele falando que ele não via a hora de voltar para casa, que ele não via a hora de retornar para o lar, para poder estar com a filhinha dele, para poder abraçá-la, para poder dizer que o papai estava de volta. Conversamos um pouco. Em seguida ela me convidou para sair um pouco do quarto, e depois ela me perguntou por que eu estava ali. Eu falei que eu estava para fazer uma cirurgia, inclusive que eu estava muito preocupado, que eu estava inseguro e tal. E logo em seguida eu perguntei para ela o que o filho dela tinha, por que ela estava ali. E ela falando que ela estava ali mais uma vez, e daquela vez ela estava mais apreensiva, porque o filho dela tinha câncer, e os médicos já tinham dito para ela que ele não voltaria mais para casa. Apesar disso, ela procurava trabalhar nele o otimismo, e ele, dentro da confiança, também trabalhava na esperança de voltar para casa. E naquele momento, quando ela, da maneira como ela falou, da maneira como ela contou a experiência que ela estava vivendo em lágrimas, ela me disse que havia pedido por diversas vezes
que, se fosse do merecimento dele, que ele pudesse ter a chance de ser curado, ou pelo menos voltar para casa e poder outra vez abraçar a sua filha, que era sua neta. Mas que alguma coisa dizia para ela que aquela história iria acabar diferente daquela vez. Mas ela chorava, mas ela não parecia estar sofrendo, ela não parecia estar contrariada, ela não parecia estar revoltada, alguma coisa desse tipo. E naquele mesmo momento, quando eu pensei, no momento que eu estava em oração, há minutos atrás, pedindo para que eu pudesse ter todo aquele benefício, para que eu pudesse me livrar, para que eu pudesse passar, eu me senti um pouco envergonhado. Por que eu me senti assim? Porque, em verdade, a experiência que eu estava para vivenciar não chegava nem perto do desafio que ela estava vivenciando. E naquele instante me veio uma reflexão de que, em muitas vezes, nós nos preocupamos tanto com os nossos desafios, nós nos preocupamos tanto com as nossas necessidades, nós acreditamos que elas são tão importantes e, por vezes, mais importantes do que as necessidades dos outros. E acabamos nos esquecendo de que também lá na oração de São Francisco, nós encontramos o ensinamento: fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver, e aí vem na oração, onde houver diversas situações, que eu seja o inverso. E lá no final diz o seguinte, que é dando Então, por vezes, nós pedimos. Mas será que nós merecemos? Será que nós estamos pedindo aquilo que realmente precisamos? Em muitas ocasiões, o que nós precisamos é de coragem. Em muitas ocasiões, o que nós precisamos é de humildade. Em muitas ocasiões, o que nós precisamos é de discernimento. Em muitas experiências, o que nós precisamos é de perdão, é de aceitação, é de transformação. E às vezes acreditamos que basta pedir. Mas lá está dizendo: pedi e obtereis. E muitas vezes nós vamos obter. Obter conforme nós precisamos, para que aprendamos que aquilo não é útil. E nós passamos a obter conforme aquilo que nós merecemos. E dentro dessa dinâmica que Jesus nos ensina a pedir, se nós tivéssemos que fazer um pedido neste instante, o que nós pediríamos? Nós pediríamos por nós, em primeiro lugar? Ou nós pediríamos por alguém? Ou nós pediríamos para alguém? Porque nesse sentido é que nós somos rebelados por nós mesmos.
Porque antes de pensarmos em nós, por diversas vezes, já poderíamos ter pensado naqueles pelos quais sofremos, naqueles que ferimos, naqueles que ofendemos, naqueles que contraímos sentimentos de inimizade, naqueles que guardamos de alguma maneira indiferenças, preconceitos. E dentro dessa compreensão, nós vamos percebendo que pedir tem muito a ver com simplicidade, que pedir tem muito a ver com gratidão, que pedir tem muito a ver com reconhecimento, que pedir tem muito a ver com humildade, para que os nossos pedidos eles sejam repletos de merecimentos, repletos de utilidade, quando vierem as reações ou os resultados dessas nossas orações. Porque em muitas ocasiões nós oramos, nós pedimos e logo em seguida passamos a agir novamente da mesma forma, cometendo atitudes que vão de encontro a uma experiência contrária àquilo que nós estamos querendo receber. E nos esquecemos que Paulo já nos disse outrora: a cada um conforme as suas obras. Certa vez, em uma experiência de atendimento fraterno, uma senhora, ali diante do drama, disse que estava sofrendo muito. E aquele sofrimento era porque a filha dela, de 16 anos, havia sido expulsa de casa por ela. E ela estava sofrendo muito, pedindo a Deus, pedindo a Jesus que livrasse-a daquele sofrimento, porque ela não conseguia aceitar e entender o que estava acontecendo. E aí ela, contando que a filha dela chegou naquele tempo e disse para ela: mãe, eu quero te dizer que eu me sinto diferente. Eu sei e percebo que sou uma pessoa diferente. Mas o que você quer dizer com isso, filho? Olha, eu quero dizer que eu sou homossexual. E para ela, segundo ela, aquilo foi um choque gigantesco. Aquilo veio de encontro às compreensões dela, de encontro aos medos dela, e ela se desesperou. Passou um monte de coisa na cabeça dela, e aquilo fez com que ela não aceitasse. Não, eu não aceito isso. Não, isso não é possível. Não. Agora que eu entendi por que isso, por que aquilo. E a resistência dela foi tão grande que ela discutiu com a filha, porque a filha tinha uma personalidade e queria que ela aceitasse e compreendesse aquela experiência